Boa noite. O Presidente da República, Marciso Coembalo, participou ontem nas exéquias do então Presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos. O chefe de Estado juntou-se a outras personalidades nas exéquias com honras do Estado. 28 de agosto, em Luanda, todo o caminho vai dar à Praça da República, onde foi erguido o Memorial Agostinho Neto, local que hoje é palco das exéquias do ex-presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos. O chefe de Estado guineense, general Marciso Coembalo, que tinha prometido publicamente estar em Luanda para a cerimônia fúnebre de José Eduardo dos Santos, chega ao Memorial Agostinho Neto para, em seu nome e em nome da nação guineense, prestar homenagem a um camarada de luta da Amílcar Cabral e dos nossos combatentes da liberdade da pátria e que tem sido, ao longo da sua vida, um amigo da Guiné-Bissau. É um digno filho da África. Estamos a falar de alguém que dedicou a sua juventude pela independência da Angola e libertação da África. E podemos testemunhar a sua amizade pela Guiné-Bissau e pelo Congo também, onde esteve exilado a quando da criação do MPLA. Por isso estamos aqui para lhe render homenagem e lhe acompanhar à sua última morada. Chefes de Estado e de Governo vindos de 4 cantos do mundo prestaram homenagem a uma figura histórica que marcou a sua época enquanto líder africano. Vários discursos testemunharam esse facto e todos coincidem na elevação da figura de José Eduardo dos Santos como um pai exemplar, um nacionalista convicto que trilhou caminhos difíceis para trazer a paz para Angola e unir os angolanos. Acima de tudo, um bom patriota. Papá, as tuas lutas não foram em vão. É com gratidão que recordamos a sua ternura, o seu olhar preocupado e atento. Pedimos desculpas pelos dias e noites que lhe tiraram o sossego. Hoje tens o descanso merecido pelas batalhas internas que travaste. Assegurar a perenidade da nossa independência, da soberania nacional, da integridade territorial, da unidade nacional, da paz e da reconciliação nacional, da estabilidade e caminhar infinitamente em direção à construção de um país próspero e de todos é não apenas fazer com que Angola seja perene, mas assegurar que o seu legado seja eterno. Familiares, amigos, companheiros de longa data, cidadãos, o teu povo, é a nossa profunda homenagem ao grande nacionalista que foste, ao bom patriota que recordaremos para todo sempre. Milhares de angolanos, desde governantes, passando pela classe política, homens da cultura, do desporto, até o cidadão comum, prestaram a merecida homenagem a Zé Du, como era acarinhado pelo seu povo. José Eduardo dos Santos é visto como um bom patriota e um grande panafricanista. Os angolanos choraram o seu presidente emérito, nesta homenagem carregada de emoção e com muito fervor religioso. A celebração religiosa deu lugar a honras reservadas a um funeral de Estado. No adeus ao ex-presidente da República e o comandante supremo das Forças Armadas, foram disparadas 21 salvas de canhão. A deposição da urna no sarcófago foi um momento reservado à família e a convidados de honra do Estado angolano. José Eduardo dos Santos repousa para a eternidade ao lado do seu companheiro de luta, Antônio Agostinho Neto, no memorial erguido na Praça da República, em Luanda. Ainda em Luanda, o Presidente da República, Marciso Coembalo, reuniu-se com o seu homólogo angolano, João Lourenço. Os dois chefes de Estado decidiram retomar a dinâmica das relações bilaterais entre Bissau e Luanda. À margem da sua participação nas exéquias de José Eduardo dos Santos, o Presidente da República reuniu a porta fechada com o seu homólogo angolano, João Lourenço. Os dois chefes de Estado colocaram de lado as suas diferenças e decidiram abrir uma nova página no relacionamento entre Angola e a Guiné-Bissau. Prova disso é o facto de general Marciso Coembalo ter sido dado uma posição de relevo no funeral de Estado do presidente emérito José Eduardo dos Santos, sentando ao lado de João Lourenço durante toda a cerimônia. E pode-se notar
gestos de cumplicidade entre os dois chefes de Estado. O chefe de Estado guineense também recebeu em Luanda o líder da UNITA, a segunda maior formação política da Angola. A saída do encontro com o general Umaru Sissoco Embalo, Adalberto da Costa Júnior diz ter abordado com o nosso presidente da República, entre outros aspectos, a situação pós-eleitoral em Angola. Este é um reencontro. Nós tivemos hoje uma cerimónia bastante importante de acompanharmos a última morada, o ex-presidente José Eduardo Santos. Eu tive hoje a satisfação depois de estar com o presidente Marcelo e agora com o presidente Umaru, que é um amigo de longa data. As relações oficiais Angola-Guiné são absolutamente normais e é normal que elas ocorram, que se aprofundem, mas as nossas relações também são extraordinárias e excelentes. Como sabem, nós estamos hoje num processo em que não está totalmente definido o resultado das eleições angolanas e eu tenho até amanhã de manhã o fim da contagem paralela que me poderá dizer se nós poderemos ser ou não o próximo governo, ou se vamos apenas contentar-nos com uma extraordinária participação nestas eleições. Portanto, por poucas horas, de uma forma ou de outra, viemos partilhar também com o presidente Umaru os cenários possíveis destas eleições. As eleições gerais em Angola tiveram lugar no passado dia 24 de agosto. Os diretores dos órgãos públicos da comunicação social questionam sobre o paradeiro da taxa audiovisual. Os diretores da Radiodifusão Nacional, da Agência Noticiosa da Guiné e do Jornal Nopincha dizem que até agora não receberam nada da taxa e se tivessem recebido, tal ajudaria a resolver muitos problemas. A taxa audiovisual existe e está a ser deduzida em cada faturação que o cliente faz para a obtenção do crédito de energia elétrica. Uma taxa criada com o objetivo de reforçar os órgãos públicos de comunicação social, apetrechá-los de alguns equipamentos para poderem prestar serviços à população de forma isenta e imparcial. Acontece que desde 2021, que o fundo foi aprovado pela ANP, até a data presente, os diretores dos órgãos desconhecem o paradeiro do montante em causa. A Assembleia Nacional Popular aprovou a aplicação deste fundo no orçamento 2021. Estamos em 2022. Sabemos que os consumidores de energia elétrica estão a sofrer descontos cada vez que compram crédito de luz ou os que pagam mensalmente. Esse dinheiro está acumulado desde o ano passado. Eu faço a mesma pergunta. Não sei qual é o paradeiro do dinheiro. Se o dinheiro está na EIGB, empresa que gera, distribui, cobra fornecimento de energia elétrica, ou o dinheiro está no Ministério das Finanças e do Tesouro Público. Todos nós ficámos perdidos no meio do caminho. Aliás, pediram tudo o que era necessário. A última coisa que o Ministério das Finanças pediu aos órgãos era para entregar os respectivos números de contas dos órgãos. E aquilo foi feito. E a partir dali, já lá vão cerca de um ano. E ninguém sabe o que é que foi cobrado, qual é o valor, e se esse dinheiro está aonde? Nas finanças, na EIGB, ninguém sabe. A taxa, pela informação que tive, começou a ser cobrada desde agosto do ano passado. Chegou-se ao ponto de nos pedir órgãos para que fizessem um pedido de levantamento com um mapa de despesas que irão absorver esse pedido, esse fundo de cada órgão. Feche o pedido, feche indicações em que é que se vai investir o pedido que se está a fazer. Só se entregou no Ministério, a partir daí já não há nenhuma resposta. E muitos buracos podiam ser preenchidos, e ainda mais quando se trata da agência noticiosa em que os serviços de publicidades são proibidos. Isto representou para nós uma esperança de poder reativar serviços de correspondentes regionais. Uma agência sem serviço de correspondente é uma agência praticamente mutilada. Ficamos reduzida, ficamos limitada a atuação aqui ao nível do centro de Bissau. Por mais pequeno que seja esse valor
podia tapar certos buracos. A forma como estão os órgãos? Não só, porque os órgãos de comunicação social, por exemplo, a rádio, que certamente a televisão não tem uma dotação orçamental. Nem jornal, nem agência. Estamos aqui a trabalhar de acordo com parcos valores, parcos receitas que nós conseguimos e que nem consegue cobrir uma terça parte das nossas necessidades. Significa que esse dinheiro, eu me lembro, esteve cá na Rádio Nacional, altos dirigentes do Ministério das Finanças, para explicar ao povo da Guiné-Bissau cerne desse dinheiro. Que não era para resolver o problema, para encher os bolsos de certas pessoas, mas era para exatamente cobrir as necessidades dos órgãos, mudar a fisionomia, a roupagem dos órgãos, mas exatamente ninguém sabe até então. Sabido, isto é claro, o dinheiro não foi revertido a favor dos órgãos. Este dinheiro foi descontado para ajudar os órgãos públicos na sua imensa dificuldade em cumprir o que está plasmado na Constituição da República, de informar os cidadãos. Isto está consagrado na nossa Constituição. Toda a expectativa criada à volta da taxa audiovisual, um ano depois, os órgãos públicos de comunicação social não beneficiaram de nada e continuam como estão a depender das ofertas dos terceiros e a ficar cada vez mais dependentes. Onde está o dinheiro obtido pela EAGB na cobrança da taxa audiovisual desde agosto do ano passado? É a questão colocada pelos responsáveis dos órgãos públicos da comunicação social e sobre a qual querem ter resposta. Onde está o dinheiro da taxa audiovisual? A começar pelo Ministro da Comunicação Social, que diz estar no mesmo nível de informação, a quando da visita à televisão nacional. Nós, gestores, diretores gerais dos órgãos públicos, queremos saber o paradeiro do dinheiro. Esse dinheiro devia colmatar uma das dificuldades que a televisão passa, que o Jornal Nopincha passa, imensas dificuldades que a Agência Noticiosa da Guiné passa, que a Rádio Nacional passa. Há dinheiro que está a ser acumulado 2 anos, 2021, 2022, estamos quase no final do ano 2022, ninguém explica. E o Ministério da Comunicação Social não foi nem tido nem achado. Mama Salio chama a atenção quando a pessoa não tem acesso à informação e não está a ser informada. Pede para que o Ministro intervenha para que a solução seja encontrada. Eu acho que o Ministro está a esforçar-se mais, mas podia ainda dar mais esforço, ir ao encontro do seu homólogo para saber exatamente, meu camarada amigo, onde está o dinheiro da taxa? Está descontado? Não. Se for descontado, sim, então queremos que isto reflita nos órgãos de comunicação social. Portanto, estamos a gerir o que não existe. As carências são enormes nos órgãos de comunicação social. Esse dinheiro podia resolver alguma coisa. E não é preciso esperar que se faça barulho. Que o governo criou, mas não está a conseguir implementar, talvez reflete dificuldade também a nível institucional de funcionamento das nossas instituições. Se se decide dar um fundo para o órgão, para uma certa estrutura, não acho que tem que estar a fazer barulho para desbloquear isto. Já está decidido que isto só vai ter acesso aos fundos mediante um mapa de despesas. O que é que você vai fazer? O que é que tem que comprar? Qual é o equipamento que precisa, que justifica levantar esse fundo? Isso tudo foi feito porque onde é que está o engate? Onde é que está? A Dramani faz fé que o dinheiro obtido através da cobrança da taxa chegue aos destinatários. É o mínimo que se podia esperar. E o reino mundial está nas finanças, mas o que é que está lá ainda não está sendo implementado? Nós fazemos fé que o dinheiro está nas finanças, mas cabe aos titulares do Ministério das Finanças explicar se o dinheiro está lá, ou o dinheiro está na EAGB. Não sabemos onde está o dinheiro. A verdade, porém, é que o dinheiro ainda não chegou aos órgãos públicos de comunicação social. E essa taxa foi aprovada pela Assembleia Nacional Popular para ajudar os órgãos públicos, como acontece em todos os países do mundo. Porque é a forma que o governo encontrou para apoiar os órgãos de comunicação social para que não fiquem a depender da oferta dos terceiros. A situação da taxa audiovisual mereceu abordagem do Sindicato dos Órgãos Públicos de Comunicação Social. O presidente Domingos Tiago manifestou a sua indignação.
A mesma preocupação foi manifestada pelo presidente do Sindicato dos Profissionais dos Órgãos Públicos de Comunicação Social da Guiné-Bissau, igualmente indignado com a situação. Há 13 meses é que a EGB, como empresa de água e eletricidade, já está a cobrar a taxa audiovisual. A taxa audiovisual foi consignada para dar apoio aos órgãos de comunicação social público. Mas o que é que está a acontecer? Até hoje, por aquilo que eu sei, nenhum órgão beneficiou da referida taxa. A taxa é paga por nossos telespectadores, ou seja, por clientes da EGB, mas o dinheiro nem sei onde está nesse momento. Não concorda com procedimentos burocráticos exigidos simplesmente para levantar o montante destinado para os órgãos. Será que todo esse processo seria o melhor processo para desbloquear fundos? Ir à tutela depois Conselho de Ministros. Será que este fundo é o fundo mais sagrado que o país tem? Será? Nós não somos técnicos de finanças, nós não somos técnicos, não sei. Mas será que este é o fundo mais sagrado da Guiné-Bissau? Domingos Tiago chama atenção pela gravidade da questão quando os órgãos públicos da comunicação social vão mesmo querer saber do destino do fundo em causa. Tudo que se saiba sobre a taxa audiovisual pela fonte segura da qual temos acesso foi em agosto do ano passado que a EGB começou a deduzir a taxa em cada compra do crédito efetuado por cada cliente e até janeiro de 2022 já haviam 50 milhões obtidos no valor de cobrança. Quer dizer, são 5 meses passados, de agosto a janeiro, a resultar esse montante. Analisando as somas de janeiro a agosto do ano em curso, são 7 meses, o que significa que o montante duplicou, conforme os números, para mais de 100 milhões de francos CFA. O Tribunal Regional de Bissau iniciou esta segunda-feira o julgamento de 2 suspeitos. Os mesmos são acusados de 60 crimes de burla qualificada. Trata-se de Keluntan Bergil e Ader Tumereg Bajnin, acusados pelo Ministério Público de terem burlado mais de 60 pessoas, enganando-as de que vão arranjar-lhes ou os seus familiares o emprego na Corporação do Ministério do Interior e da Administração Territorial. Segundo o despacho emitido pelo Ministério Público, as burlas eram feitas através dos telemóveis e perfis do Facebook, factos confirmados pelas testemunhas presentes no julgamento. Durante o processo da auscultação, o acusado, Keluntan Bergil, confirmou ter enganado 5 vítimas através do telemóvel, recebendo dinheiro via Orange Money, enquanto o Ader Tumereg, acusado de ser o cúmplice, negou toda a acusação. O advogado dos denunciantes não está de acordo com a acusação do Ministério Público. No nosso entender, ainda bem no nosso sistema jurídico guineense, a crime de cibernética não encosta nem na Constituição, nem nas leis ordinárias e muito menos no processo lei do crime, que é o processo, assim como o Código Penal. Tudo tem que vir na base da lei. Não havendo crimes, o processo tem que ser arquivado. Havendo crimes, sim, aí o processo pode ser tramitado até o fim. Antônio Gomes disse que o tribunal deve levar em conta o facto das vítimas nunca tiveram contato com o burlador. As declarações de testemunhas foram evidentes e muito claras ao dizer que não conhece nem o suspeito, muito menos o número onde fizeram o depósito do dinheiro. Então, é absurdo falar desses assuntos. O julgamento continua na próxima semana, 13 de setembro, já com a leitura do acórdão dos juízes. A Associação de Jovens Embaixadores realizou a cerimónia de encerramento do Campo de Férias da Juventude. O evento é denominado Verão Internacional. Mais de 50 jovens embaixadores da paz Guiné-Bissau participaram durante uma semana no Campo de Férias da Juventude, Verão Internacional. Na cerimônia do encerramento daquele encontro de jovens em busca da paz para Guiné-Bissau e a nossa sub-região africana, o primeiro a proferir o discurso foi o presidente da comissão organizadora. Gostaria de agradecer à comissão que tenho o privilégio de conduzir
ao longo deste mês, em diferentes subcomissões que lá estão, agradecer a colaboração que têm demonstrado ao longo destes dias, agradecer o esforço que vocês têm feito ao longo destes dias, mostrando que sozinho não podia fazer nada. A madrinha e o padrinho do evento também falaram. Porque é tempo de prepararmos para batalhas difíceis que aí vêm. É o tempo de passarmos para a grande escala que juntos construímos durante este acampamento de intercâmbio. Quero dizer à presidência, à direção dessa organização que continue a iluminar essa paz na nossa sociedade. Isidora Mendes, a jovem embaixadora guineense, foi convidada especial e aproveita a ocasião para pedir parceria. Espero que tenhamos uma parceria muito bom e em conjunto trabalhemos para conseguir os nossos objetivos. Já no fim da cerimônia, entrevistamos Paulino Ntungue, presidente da JEP Guiné-Bissau. O objetivo do campo de férias é proporcionar os próprios voluntários para a questão da paz e não só. A Associação dos Jovens Embaixadores da Paz Guiné-Bissau foi criada em 2009. Tem mais de 200 membros. Já se encontram no país os técnicos da ONG Saúde Sabitené. A 16ª missão médica luso-guineense pretende efetuar consultas gratuitas em Bissau e Gabo. Chegou esta segunda-feira em Bissau a 16ª missão da ONG Saúde Sabitené, composta de 29 técnicos para efeitos de consultas, diagnósticos, exames e cirurgias no Hospital Nacional de Simão Mendes e o Hospital Regional de Gabo, onde pela primeira vez vai prestar apoios. A missão médica de 4 dias contém componente de formação prática e workshop destinada aos técnicos nacionais e aberta aos estudantes da medicina e enfermagem superior. A comunidade da Guiné-Conakry residente no país vai às eleições no dia 6 de setembro para a escolha do seu novo presidente. A este propósito, foi rubricado um acordo para a aceitação dos resultados eleitorais. Membros de 15 associações de imigrantes conacrinhenses no país são chamados pelos serviços consulares da respectiva embaixada em Bissau para escolherem no dia 6 de setembro do ano em curso o novo representante desta comunidade na Guiné-Bissau. Por o efeito, o coletivo em causa decidiu assinar um acordo de consenso pré-eleitoral que visa facilitar o desenrolar do processo, conciliar esforços e consequente aceitação de resultados finais do escrutínio. Abubakar Doumbia, mentor da ideia, explica que o acordo pretende banir as divergências no seio da comunidade, manter a ordem, contribuir para a paz na Guiné-Bissau e uma imagem positiva do país de origem. Apesar de concordar com a decisão da comunidade, as autoridades diplomáticas de Conakry na Guiné-Bissau mantêm-se equidistantes do processo. É assinalado hoje o Dia Internacional contra Testes Nucleares. O objetivo é de alertar sobre os efeitos nefastos de qualquer teste e, sobretudo, nuclear. O Dia Internacional contra os Testes Nucleares celebra-se anualmente a 29 de agosto, data que marca o encerramento, em 1991, do maior campo de testes nucleares no Cazaquistão. Este dia tem como objetivo alertar para os efeitos e riscos nefastos de qualquer teste, explosão ou experiência nuclear. Têm sido realizados vários esforços, quer a nível internacional, quer mesmo por iniciativa da sociedade civil, para a necessidade do desarmamento nuclear a nível global e para o perigo de exposição a estes trágicos efeitos, tanto na vida e saúde das pessoas como no ambiente. Foi proclamado o Dia Internacional contra os Testes Nucleares através da Resolução 6435, adotada na Assembleia Geral da ONU de 2 de dezembro de 2009. A resolução pede pela conscientização e educação sobre os efeitos das explosões de testes de armas nucleares ou quaisquer outras explosões nucleares e a necessidade de sua cessação como um dos meios de alcançar o objetivo de um mundo livre de armas nucleares. O principal mecanismo para erradicar os testes de armas nucleares é o Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares. Ele foi adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1996. Até o momento, 185 países assinaram o tratado
e 170 o ratificaram. Para que o documento entre em vigor, deve ser confirmado pelos Estados com capacidades nucleares significativas. O secretário-geral da ONU vem destacando em seus discursos sobre o assunto o risco crescente de uma catástrofe nuclear. Para ele, as nações detentoras de armamento devem se comprometer em não usar primeiro, bem como se absterem totalmente do uso e de fazer ameaças, especialmente a países não detentores. O chefe das Nações Unidas adiciona que a ameaça nuclear está mais uma vez em ascensão. Por isso, ela acredita que a proibição total dos testes nucleares é um passo essencial para impedir a melhoria qualitativa e quantitativa das armas nucleares e para alcançar o desarmamento nuclear. Entretanto, o investigador e analista Rui Jorge Semedo considera que os riscos de conflito nuclear estão cada vez mais evidentes. Justifica a situação pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia, bem como tensão diplomática entre a China e os Estados Unidos. O Dia Internacional contra os Testes Nucleares é assinalado a 29 de agosto, instituído através da Resolução 6435 da Assembleia Geral das Nações Unidas de 2 de dezembro, com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre os efeitos das explosões e testes nucleares. Sobre o assunto, a Televisão Nacional falou com o sociólogo e historiador Rui Jorge Semedo, que destaca a necessidade de trabalhar na prevenção do enriquecimento do urânio. Todos nós acompanhamos nos anos 90 uma das razões que resultou na invasão ao Iraque, porque nesse período, ou nessa altura, os Estados Unidos tinham acusado o Iraque de estar a enriquecer o urânio. Mas depois, com o fim da operação, concluiu-se que o Iraque não estava a fazer esse trabalho. Mas além do Iraque, né, também temos a Coreia do Norte, o Irão, a Índia e os outros países, né, que estão a trabalhar o enriquecimento do urânio. Rui Jorge Semedo diz que o mundo tem experiências negativas sobre bombas atômicas, por isso as potências mundiais devem assumir suas responsabilidades nessa matéria. O mundo já teve uma experiência muito negativa, cujo impacto ainda é visível, né, com o lançamento da bomba atômica, o que aconteceu exatamente nesse mês de agosto, né, dia 6 e 9 de agosto, em Hiroshima e Nagasaki. Portanto, o mundo está a viver nesse momento num ambiente muito tenso. Segundo o analista, o risco de uma guerra nuclear é enorme, sobretudo com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, bem como a tensão entre a China e os Estados Unidos da América. Com a situação da Ucrânia, se pensava que isso ia ser gerido da melhor forma, mas isso nem está ainda concluído. Estamos a acompanhar uma nova situação agora na China, não é? Mais concretamente em Taiwan, em que visivelmente estamos a ver idas e vindas dos responsáveis americanos a esse país e que está a causar um mal-estar não só diplomático no relacionamento entre os Estados Unidos e a China, mas que depois pode eventualmente transformar num conflito militar entre essas duas potências, que todos nós sabemos quais são os seus poderios a nível militar. Dia Internacional contra Testes Nucleares assinalado numa altura em que a ameaça nuclear está mais patente. Por esta altura, emite-se o telejornal diariamente a partir da televisão da Guiné-Bissau. Obrigado pela atenção e até logo depois do intervalo. A sua atenção é sempre digna dos nossos agradecimentos e eis o prosseguir do telejornal com notícias do âmbito internacional. Começamos aqui na África Ocidental, nomeadamente na Costa do Marfim, onde um pioneiro das novas tecnologias inventou um smartphone. Em poucos meses do seu funcionamento no mercado, o aparelho já é um sucesso. Dans cette boutique de téléphonie Nesta loja de telefones na capital, o novo telefone cria um grande acontecimento
OpenG, numa particularidade, tem 16 línguas. Vous avez ici plusieurs langues. Nós temos aqui várias línguas. Podemos começar por Jula, que está aqui, e o sistema vai exatamente demonstrar que é o Jula que escolhemos para falar. E ali validamos para executar as ações. Les actions, je vais le saluer déjà. Bonjour. Bonjour. E vai me responder em Jula. Il va répondre en langue. Anissa Goma, Ouattara Siriki, Abedi. Le service du mal est fait. Grâce à des commandes. Graças aos comandos vocais em Jula, significa OMBT, as pessoas que não sabem ler nem escrever, muitos na Costa do Marfim, podem, apesar de tudo, aproveitar plenamente deste smartphone. J'ai vu le design. Vi o design, gostei, e não somente isso, é preciso que cada marfinense deve acompanhar, porque isso vai evoluir. Parce que ça va évoluer. Et c'est précisément l'objectif de... Foi precisamente o objetivo do seu fundador, Alain Kaposhichi, de 44 anos, o único africano nomeado entre os 10 jovens remarcados do mundo em 2005. Intitulado de Steve Jobs africano, este beninense estabelecido na Costa do Marfim está à frente do grupo Cerco, uma universidade internacional que fundou há 20 anos e atualmente instalado em Benin, Burkina Faso, Mali, França e na China. Lançado justamente na primavera de 2022, o seu telefone é inteiramente juntado aqui na sua fábrica em Grand Bassam e já vendeu milhares de telefones. Ce que nous avons essayé de faire, moi personnellement, en observant mes parents. O que nós temos aqui é fazer com que as pessoas que utilizam dificilmente os smartphones possam lhes facilitar a vida, privilegiando as encomendas orais, assim para facilitar todo o mundo. Acessível via uma interface similar. Acessível via uma interface similar a séries de chamadas ou ao Alexa do Amazon, OpenG necessitou de um investimento global de 10 bilhões de francos CFAs, seja 15 milhões de euros. Ce que nous on apporte désormais, c'est qu'on n'a plus besoin. O que nós precisamos agora é de alfabetizar as pessoas. Precisamos de aprendê-los a escrever e ler, tais como são, e depois inseri-los na vida econômica. Qu'est-ce que tu fais? Mais l'innovation a un coût. Mas a inovação tem um custo. Contar 35 mil francos CFAs, à volta de 54 euros por unidade, que esta vendedora de bananas não hesitou de comprar. Este telefone é bom porque fala a língua local, por isso o comprei. Há vários tipos de telefone, mas esse é diferente. Ce type de téléphone, mais... Esperando, no entanto, de falar as 60 línguas da Costa do Marfim, este telefone está igualmente configurado a outras línguas como o Wolof, o francês e o árabe. E l'arabe. Terminou ontem a Conferência Internacional entre as autoridades nipônicas e do continente africano. O objetivo do Japão é o desenvolvimento da África. Dans la salle de conférence. Na sala da conferência estão presentes 36 chefes de Estados e governos e 5.000 participantes. Mas a grande ausência foi o do primeiro-ministro japonês, que foi infectado pelo Covid e foi através de uma videoconferência que fez a sua intervenção. Shino Kishida quis fazer deste TICAD um momento histórico de relações Japão-África. Neste domingo, no encerramento da conferência, fez uma promessa inesperada de solicitar um assento permanente para a África no Conselho de Segurança. Pour un siège permanent à l'ONU. Pour agir de façon efficace. Para agir de forma eficaz e consolidar a paz e segurança na África, é imediato remediar uma injustiça histórica quanto à ausência de um assento permanente na ONU. Un siège permanent pour l'Afrique à l'ONU. Avec ce discours, com este discurso, o primeiro-ministro japonês acabou de dizer sobre o continente, enquanto que as outras potências como a China, a França e os Estados Unidos rivalizam-se sobre a África. O Japão também procura criar relações com o continente. Tóquio anunciou um envelope de 4 bilhões de dólares destinado para a promoção de uma economia verde nos países africanos. Na abertura da conferência, o presidente da Tunísia, hóspede da Cimeira, apelou para uma mobilização dos países africanos e, para a Tunísia, uma refundação das relações entre o Japão e a África. É uma aposta muito importante e o país quer aproveitar para atrair novos investidores e criar milhares de empregos, uma vez que está a ultrapassar graves dificuldades econômicas há já 10 anos. Dans de graves difficultés économiques.
Como você sabe, o Japão... Vós sabeis que o Japão é a terceira potência econômica mundial e a Tunísia é a porta de entrada da África. Daí, através desta cimeira, a Tunísia poderá assegurar o elo de ligação entre o Japão e a África em todos os domínios. Segundo a lista desta conferência, a saída precipitada da delegação marroquina por causa do acolhimento reservado de Khair Said a Ibrahim Khali, chefe do Polisário que reclama a independência do Saara Ocidental, uma ausência lamentada pelo presidente do Senegal à frente da União Africana. O Senegal lamenta que este encontro de TICAD seja marcado pela ausência de Marrocos. Nós esperamos que este problema encontrará soluções duráveis no futuro para a boa marcha da nossa organização. Os chefes de Estado evocaram igualmente os problemas dos refugiados e a penúria alimentar nos cornos da África. E o Japão declarou a sua intenção de nomear um embaixador. O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica encontra-se na Ucrânia. O objetivo é de visitar uma central nuclear. A Agência Internacional de Energia Atômica está a caminho da central nuclear de Zaporizhzhia para inspecionar o local. A missão deverá chegar o mais tardar esta semana, de acordo com Rafael Grossi, diretor-geral da agência. Isto acontece poucos dias após bombardeamentos terem atingido aquela que é a maior central nuclear da Europa e a terem desligado temporariamente da rede elétrica da Ucrânia. Os militares ucranianos estão a ter formação sobre a gestão do risco de acidentes nucleares, incluindo a desativação de poeiras radioativas, numa altura em que aumentam os receios de um desastre nuclear. Noutros locais da Ucrânia, muitos são os voluntários que ajudam a retirar os civis das zonas mais afetadas pela guerra. Zelensky não tem dúvidas de que o país vai vencer. A Ucrânia vai impor-se, sem dúvidas. A vida vai regressar. A dignidade do povo do Donbass regressará, assim como a oportunidade de viver de forma segura e feliz. É exatamente isso que a nossa bandeira ucraniana vai simbolizar quando a hastearmos em Donetsk, Gorlivka, Mariupol, em todas as cidades do Donbass, na região de Azov, em todas as regiões sob ocupação russa. Em Kharkiv, Zaporizhzhia, Kherson e com certeza na Crimeia. A Ucrânia lembra-se de tudo. A Ucrânia dá conta de novos ataques russos em vários locais, incluindo nas proximidades da central nuclear de Zaporizhzhia. Prosseguem os bombardeamentos russos na Ucrânia. São bombardeamentos intensos que atingem várias regiões. Para além do bombardeamento massivo na região de Dnipropetrovsk, as tropas russas bombardearam este fim de semana diversas outras regiões na Ucrânia, entre elas Kharkiv, Kharkov, Bogodukovsky, Shugevsky e Iziumsky. Na região de Donetsk, os bombardeamentos continuaram durante a noite em Sloviansk e em Kramatorsk e também nas proximidades de Avdiivka. Este residente em Sloviansk conta que é a segunda vez que passa por um ataque. A primeira vez foi em Kramatorsk, quando um míssil Toshka-U atingiu a estação ferroviária durante uma evacuação. Diz que em Kramatorsk foi muito mais assustador do que aqui, porque lá foi inesperado, aconteceu durante o dia e ele podia ouvir a explosão, mas aqui não ouviu nada, apenas acordou porque sentiu uma sujidade na boca, mas no princípio nem percebeu o que era. O caminho de ferro de Kramatorsk voltou a ser atacado durante a noite, assim como as localidades nos arredores da central nuclear de Zaporizhzhia. A situação mais difícil permanece nos distritos de Kakhovka e Berislav. As autoridades russas que controlam a região de Kherson dizem que houve ataques ucranianos na área da central hidroelétrica de Sokol, em Nova Kakhovka. Kiev diz que era onde se encontrava uma base militar russa. Enquanto prosseguem os combates, a União Europeia discute esta semana a interdição de vistos aos turistas russos. Alguns países já avançaram com medidas, mas querem uma posição comum. O assunto estará em discussão na reunião dos ministros dos negócios estrangeiros nos dias 30 e 31, em Praga. A proposta terá de vir da Comissão, mas exige a unanimidade por parte dos 27.
E é pela atualidade bélica entre Moscou e Kiev que damos por terminada esta edição do telejornal a partir da televisão da Guiné-Bissau. É tudo quanto ao telejornal, mas ainda vamos voltar a estar consigo no Jornal Nacional. Fique bem e até logo.